Boa noite, estamos ao vivo começando mais um bate-papo legal aqui pelo Estúdios TPFest. Uma boa noite a todos vocês. Hoje temos a entrevista pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Karina Carvalho. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui pelos Estúdios TPFest. E vamos chamar a doutora Karina para a gente dar início à entrevista. Perguntas também para a doutora Karina. O tema hoje é dicas de posicionamento digital para os jovens advogados. Então, para quem quiser enviar também as perguntas, fiquem à vontade. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar a conexão com a doutora Karina. Nós já convidamos ela aqui. Vamos aguardar. Estamos aguardando a conexão com a doutora Karina Carvalho. Uma boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui pelos estúdios TPFest. Estamos aguardando. A doutora Karina está na live, eu já enviei o convite. Vamos aguardar aqui a conexão. Estamos aguardando a conexão com a Karina. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô. Você também consegue me ouvir perfeito? Tô ouvindo bem, sim. Uma boa noite, doutora. Seja bem-vinda aqui pelos estúdios TPFest e pelos espaçosjurídicos.com.br. E hoje o tema é dicas de posicionamento digital para os jovens advogados. E eu gostaria que a doutora se apresentasse primeiro para as pessoas conhecê-la. Sim, então, primeiro, muito obrigado mais uma vez pelo convite, estar participando aí desse canal, né? Que tem tudo a ver aí com o nosso tema hoje, que é posicionamento digital. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de estar nesses canais. Para quem não me conhece, o meu nome é Karina Carvalho, eu sou advogada previdenciarista e desde 2019 eu venho aí traçando, digamos assim, uma carreira de forma autônoma. E aí a gente vem estudando um pouco sobre posicionamento digital, como tem que fazer, enfim, várias coisas, porque esse tema está bastante em alta aí, é uma preocupação de vários advogados aí, principalmente quem está entrando, né? Lembrando que hoje a live é para aqueles anônimos mesmo, não para aqueles que já estão voando aí. Essas são dicas iniciais, compartilhamento de ensinamentos e de práticas que a gente vem praticando e tendo resultado aqui no escritório. Então, é isso, né? O meu nome é Karina Carvalho, sou advogada previdenciarista e adoro marketing digital, aí venho me aperfeiçoando cada vez mais. E é importante a gente falar que o posicionamento digital, ele não é só para os jovens advogados, mas também para toda a área e para aquele também que é o anônimo, que quer fazer uma comunicação online, também quer fazer as suas lives pelas redes sociais, também é importante também pegar essas dicas, né, doutora? Exatamente, né? Hoje em dia, quem não está na rede parece que não está no mundo. Então, principalmente quem tá atuando como empreendedor de forma autônoma, é indispensável aí ter um mínimo de conhecimento aí e estratégia para poder divulgar melhor aí o seu trabalho, o seu serviço. Com certeza. E eu começo a perguntar qual a importância dos jovens advogados ter um posicionamento digital. São vários pontos ali, né, que, digamos, elevam ali, alavancam a nossa situação aí como atuante. Um deles ali é a visibilidade, porque a gente ter ali uma presença digital nos proporciona aí que as pessoas nos veem o nosso trabalho de uma forma profissional, né? A gente distribuindo um conteúdo de qualidade, fomenta aí para possíveis clientes, possíveis parcerias
e divulga isso, né? Outra questão também que é bem importante é sobre o network, porque quando a gente tem uma presença constante, a gente acaba ali fortificando o nosso networking com outros colegas, com outros parceiros, com clientes, e isso é bem importante. A nossa marca digital também ela passa a ser marcada, né? Porque o que não é visto não é lembrado. E aí, quando tu tem uma marca digital ali, que ela está sempre presente nas redes, o cliente já passa a te conhecer e a te identificar com aquele serviço de qualidade, né? Que é a ideia de fortalecer uma marca. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre marca. Acesso também, ali o posicionamento vai te dar muito acesso à atualização e às informações atualizadas sobre o teu nicho. Porque quando a gente começa a seguir realmente a construir uma rede, porque eu sempre digo, é uma rede mesmo, porque ela vem de vários fatores, vários segmentos, né? Então, tu tem que estar presente em todos eles. E aí, quando tu constrói essa rede, tu começa a seguir pessoas, tu começa a seguir profissionais ali vinculados ao teu nicho, que te trazem muito crescimento aí de forma profissional. Por quê? Porque tu começa a aprender, tu começa a atualizar, tu começa a compartilhar. E depois temos aí mais um item, né? Que é um item super profissional, bem complexo, que é o marketing digital. Que a gente fala assim, marketing digital, mas o marketing digital, na verdade, ele é bem complexo. Ele também tem a sua rede, porque ele pode ser sobre tráfego pago, sobre tráfego orgânico. Tem vários fatores ali que aí a gente tem que se identificar num começo de início ali das redes para poder te encaixar e não sair gastando dinheiro aí e daqui a pouco não ter assim um retorno ideal, né? Porque ninguém quer botar dinheiro fora. E as plataformas estão aí, né? A gente vê, é muita oferta, na verdade, e eu acho que uma coisa que é bem importante é o profissional se identificar ali qual o momento dele, né? Se ele está começando, então ele deve sentir mesmo como é que está funcionando para começar a investir aos poucos, né? E não sair colocando ali um monte de valores, porque daqui a pouco vai dar uma frustração ali de não ter o resultado que acha que deveria ter, né? Ou que poderia ter. E de que maneira o advogado deve construir esse diferencial forte nas redes sociais? Pois é. Para a gente construir uma rede, né? Então é importante a gente seguir alguns pontos, né? Porque ali para tudo tem uma técnica e tem, digamos ali, as suas diretrizes. Ter uma especialização num nicho específico é fundamental, porque aí tu segmenta o mercado do que tu vai falar. Fica mais fácil também, fica mais acessível para o próprio advogado, quando ele tem uma especialização de um nicho ali que ele elegeu para falar sobre determinado assunto, né? Ele acaba focando e trazendo seguidores interessados naquele nicho. Sobre a humanização também, né? Ter um atendimento humanizado, empatia, não deixar o cliente ali, sempre trazer uma resposta quando tem um comentário ali na rede, né? Não colocar as coisas e deixar ali. Uma das coisas que eu acho que talvez seja mais difícil, até porque nós advogados e também outras áreas aí, a gente é super ocupado. E essa questão tecnológica, ela entrou como uma novidade, né? E aí acaba que a gente tem que colocar mais esse serviço, além de tudo que a gente já faz como empreendedor, como autônomo, a gente tem que colocar mais esse serviço da rede, que é gravar um vídeo, trazer uma informação de forma consistente. E essa é a parte que eu acho mais difícil, porque muitas vezes a gente é tão ocupado, o dia passa e acaba que a gente nem não tem tempo.
Na verdade, a indicação é que se coloque nas redes a tarefa, né, digamos assim, da consistência, como uma tarefa mesmo que se vai fazer ali uma vez por semana, que se organize o conteúdo, que se organize os vídeos, enfim, que se organize o conteúdo que vá daí por semana, 2 a 3 vezes. Não é quantidade, né? É qualidade e consistência, né? De tu ter ali, pelo menos, quem está iniciando aí uma vez por semana, 2 vezes por semana. Também Isso temos... ajuda a construir uma segurança maior com o público em Sim, utilizar as redes? exatamente, né? E interagir também com o público, né? Por meio de comentário, fazer questões curiosas, porque também uma grande dificuldade que se tem é a produção do conteúdo. Só que muitas vezes o conteúdo ele tá ali, né? O conteúdo é a pergunta do teu cliente. A dúvida dele pode virar um conteúdo informativo. E outra questão também é não se preocupar dentro do direito, né? Porque nós somos advogados, aí a gente é formal, a gente está acostumado a fazer uma petição e daqui a pouco explicar uma matéria de forma rebuscada. Quem está nos vendo e para quem a gente vai falar, quando bem definido, eles são leigos. Então, quanto mais simples for a explicação, melhor. Daqui a pouco tu vai querer fazer uma coisa lá muito complexa, muito jurídica, né? E aí acaba que o teu interlocutor ele acaba nem entendendo o que tu está falando. Então, tu ter essa noção assim, para quem tu estás falando, né? Que na verdade é para o leigo, é para o teu cliente. Então, isso aí facilita bastante a tua comunicação. E, por fim, ali, o networking, né? Porque as redes ali, elas estão trazendo, sem dúvida nenhuma, a expansão do nosso networking. Apenas um exemplo aqui do escritório, e principalmente a pandemia, assim, ela expandiu muito isso, porque antes ainda parece que a gente ficava mais por regiões, né? Hoje em dia, eu mesma aqui no escritório, eu tenho parceiros em todo o Brasil. E o que me proporcionou isso? As redes sociais, a própria pandemia também, que nos permitiu, né? Porque antes o cliente ele era meio desconfiado com essa questão online, com o atendimento mesmo. Hoje o atendimento digital ele é naturalizado, as pessoas até, eu tenho vários clientes que preferem o atendimento digital porque aí não tem a questão do deslocamento, não tem. Então tu começa, ele é um pouco mais lento, talvez, até por causa da questão da troca de documentação, enfim, né? Porque quando tu pega a pessoa, senta ali na tua frente, ela já assina tudo. Mas aí tu tem que ficar trocando, melhora documento, enfim. Ele dá um pouquinho mais de trabalho. Mas também ele expandiu muito, né? Sem dúvida nenhuma. E ajuda bastante também no conhecimento, em parcerias também, né, doutora? Que isso é muito importante na área, né? Sim, com certeza, né? Como eu falei, a internet não nos deu limites geográficos, né? A gente pode realmente expandir e sem medo, né? Só que aí, claro, que sempre tem a questão cética ali dos clientes, porque a internet também, infelizmente, ela tem muito golpe, tem pessoas que usam o nome dos outros, enfim, esses tempos até estava usando a minha OAB. Por isso que é interessante, depois eu vou ter umas dicas aqui que eu vou dar ali sobre site, sobre relacionamento com o cliente, que faz com que o cliente, quando ele te procure e ele verifique a tua rede, se ela é consistente, se ela é segura, ela passa essa segurança para o cliente, né? Fazendo com que ele contrate. E, doutora, de que forma o jovem advogado pode utilizar e se destacar nas redes sociais sem infringir as restrições da OAB? Sim, aí, bom, a OAB ali tem o código de ética, né? Nós todos advogados aí que passamos numa prova da ordem, a gente sabe.
também teve um provimento novo. Então, assim, primeiro é indicado que cada um verifique ali na sua região, porque difere de região para região, tá? Mas, falando aqui em linhas gerais, né? Bom, ali o código de ética, todo mundo que passou numa prova da ordem tem que ter uma noção geral. Mas a gente tem que, assim, na verdade, a gente não pode vender o produto em si. A gente não é proibido de fazer a publicidade. A gente não pode vender o produto, vender uma ação. A gente vende a informação, né? Vende a informação de forma informativa, despertando, fazendo com que aquele cliente queira nos contratar pela precisão da informação, porque atacou bem a dor dele. Então, assim, evitar as publicidades excessivas, evitar milagre, né? Porque, assim, a gente sabe que uma ação judicial, ela é difícil para ambas partes, né? Principalmente não prometer o milagre, não fomentar as ações jurídicas, né? A gente tem que falar do direito ali, mas a gente também não pode ficar fomentando para ingressar com ações, esse tipo de coisa. Não pode ter a venda direta da ação, né? Black Friday de ação de divórcio. Olha que maravilha que ficaria esse anúncio, né? Isso aí a OAB não permite, né? A gente não pode fazer. A gente tem que ser discreto ali, discreto também com o nosso cliente. A gente pode muitas vezes expor um caso, expor um exemplo, tem que ter o cuidado de tu não expor o cliente, né? Porque isso aí a OAB não permite. E construir ali relacionamentos profissionais de qualidade, eu busco sempre profissionais melhores do que eu, né? Que eu elejo melhores do que eu, para que eu possa estar com eles ali aprendendo e compartilhando também, porque embora eles possam ter mais experiência, tudo o conhecimento é uma coisa que a gente sempre pode trocar, né? A gente sempre pode levar um outro ponto de vista, levar alguma coisa assim para fazer esse compartilhamento. E principalmente, sobretudo, eu acho que é o foco na qualidade e não na quantidade, ali, principalmente quando a gente fala de seguidores e de rede social. Não adianta tu ter uma rede aí com 15 mil seguidores que tu comprou tudo e não tem nada a ver com o teu nicho. Então, é melhor que tu tenha 500 seguidores, que tu consiga interagir com eles, que realmente eles sejam teus clientes, enfim, ou que seja uma possível indicação, né? E um outro dado também que eu acho super importante é, no mínimo, tu conhecer um pouco para que serve cada rede. Porque, assim, por exemplo, eu atuo com o previdenciário, né? O meu cliente, ele não está muito dentro do Instagram. Dentro do Instagram, eu pego mais o filho do meu cliente daqui a pouco, entende? Porque, assim, como eu trabalho mais com idoso, o idoso, ele é mais público Facebook. Então, o idoso, ele tá lá no Facebook. Daqui a pouco ele pega alguma coisa minha lá e ele vai perguntar pro filho dele. Ele diz assim, eu vi essa advogada aqui, ela falou alguma coisa que eu gostei. Será que é verdade mesmo? Será que essa advogada existe? Será que isso não é um golpe? Aí vai o filho lá consultar as redes e aí ele vai me ver lá no Instagram e ele vai ver, daí ele vai ver uma história, porque daí tem uma consistência, tem um tempo, tem um histórico e isso me ajuda ali, quando ele for verificar minhas redes, ele vai ver que eu não sou uma advogada fake, que existe mesmo de fato. Então, essas aí são, digamos ali, as principais dicas, né? E qual a importância do advogado que ele está iniciando a carreira em participar das comunidades e também dos bate-papos online? Essa importância, e na verdade, ela é uma construção, né? Porque ele estando o advogado que ele fica preso ali no escritório, só fazendo processo,
primeiro que ele não vai ser um empreendedor, né? Na verdade, ele tá ali advogando mesmo. Por quê? Porque as redes e toda essa visão e todo esse networking aí realmente é para o advogado aquele empreendedor, aquele que quer, de uma forma autônoma, se desenvolver melhor, quer desenvolver o seu escritório. Então, ele é obrigado, sim, a participar de networks, comunidades, de bate-papos. Por quê? Porque isso dá visibilidade, isso dá aprendizado para ele, dá atualização. Isso alavanca muito o conhecimento dele. E naturalmente, aí ele passa também a compartilhar as coisas que ele vem aprendendo. Da mesma forma, ali ele também consegue fazer um suporte, uma orientação melhor até para o seu cliente. Por quê? Porque quando ele tem essa rede, que ele começa a se comunicar melhor, que ele começa a andar com profissionais melhor do que ele, sempre vem as dicas, vem as mentorias, e ele acaba aprendendo e levando isso para o próprio escritório. Sem contar também que ele vai ter ali acesso também a muitas oportunidades, né? Por quê? Porque um bom network feito ali, se ele tá no meio, como eu chamo, dos tubarões, daqui a pouco alguém enxerga ele ali para uma oportunidade melhor, para um compartilhamento, para alguma coisa de trabalho. Então, essa troca de ideias e essa visibilidade que isso proporciona da gente estar ali, de estar sendo visto, tá sendo, se mostrar e tá aprendendo, contribui muito ali para o nosso crescimento, sem dúvida. E a gente tem a nutricionista, a doutora Michele, está falando que está muito interessante o tema. Que bom. A doutora Aline também mandou boa noite. O pessoal que estiver na live quiser participar, enviar também a sua dúvida aqui para a doutora Karina. Qual é a atividade de vocês? Porque como a gente falou, a gente aqui é meio focado para o direito, mas na verdade o tema ele é abrangente e ele é para todo mundo que tem um negócio, todo mundo basta adaptar ali algumas coisas, né? Talvez lá na nutrição também tenha lá o código de ética também, que deve falar alguma coisa, né? Eu não sei, mas coloquem aí para a gente poder saber qual é a área, né, de vocês e a região também, até para a gente ver como expande isso aqui, né? Vai ficar gravado depois? Vai ficar gravado, vai ficar salvo aqui no perfil e depois será compartilhado em demais redes sociais da empresa TPFest, também dos espaços jurídicos, inclusive no site. Muito legal. Doutora, o mercado jurídico ele é um mercado muito competitivo e com o digital ele ficou mais ainda. O profissional de direito, ele deve construir a sua marca pessoal como e quais são essas etapas? São várias etapas. Agora, tu tocou num ponto mesmo, né? Porque, assim, a gente vem de uma transição, tá? Eu acho que várias profissões aí vêm sofrendo uma transição, né? Eu, por exemplo, aqui eu já tenho 12 anos de carteira da ordem e ali, quando eu era estagiária, eu já peguei uma transição super importante que eu considero, que é o processo físico para o processo digital. Talvez agora, hoje não sei se ainda, mas daqui a 5 anos a gente vai falar de um processo físico e não vão saber nem o que é. Mais ou menos como tu pegar uma criança de 5 anos e dar aquele telefone discado, vai botar na frente dela, ela não vai saber para o que serve. É mais ou menos o que vai acontecer ali com o processo, com essa transição, né? O que aconteceu com essa transição aí. Então, eu peguei várias dessas transições e uma delas aí, sem dúvida, é essa explosão aí do digital, que os escritórios mais potentes, né, digamos assim, eles vêm com maior força, com maior técnica e aí estão aí, de fato, se sobressaindo. E nós, advogados menores, digamos assim, a gente tem que se esforçar mais um pouco, porque muitas vezes somos pequenos, não temos tanto investimento,
mas é possível sim ali construir essa rede e ter uma marca pessoal, sim. E aí, agora eu vou falar sobre alguns passos que a gente pode ter aí que alavancam essa marca, né? Na verdade, uma das primeiras coisas, tu tem que ter uma proposta. O mercado hoje, a pessoa ela compra ali a transformação, ela compra o resultado. Então, tu tem que ali criar uma proposta dentro do teu nicho que realmente tu te destaque dos outros profissionais. Porque se não houver um destaque, se tu for igual a todos, talvez tu não te destaque tanto assim. Então, às vezes, é uma coisa ali que tu agrega o teu serviço, a gente poder se identificar, ver qual a minha melhor habilidade, o que eu posso levar para aquele cliente dentro daquele nicho ali, né? Como eu falei, a especialização ali, porque a especialização ela vai te dar o público-alvo. E aí, tipo, é uma cadeia, né? Tu tem uma coisa e daí tu começa a ter outra e ter outra e ter outra. Então, quando tu tem ali, digamos, o teu nicho, aí tu cria a proposta de valor para o teu nicho, o que ele vai... Aí tu vai dar uma estudada no mercado, ver o que o mercado está oferecendo, daí tu vai pensar, ver o que tu poderia fazer de um pouquinho diferente. Aí também tu ter uma identidade visual, né? Uma identidade visual que te relacione, que tu possa meio que padronizar ali, tanto nas tuas petições, no teu, mas que o interlocutor olhe aquilo ali e saiba qual é o advogado, saiba qual é o escritório. Isso aí vai sedimentando a marca, né? Uma paleta de cores interessante para que fique uma questão padronizada ali, para que não fique cada hora de uma coisa, né? Porque aí que tu vai padronizando, tu vai, digamos assim, educando o cliente para ele te enxergar. Quando ele enxerga aquilo, ele já está enxergando o escritório. É uma construção, tá? Não é uma coisa assim que é do dia para a noite. Realmente, a construção de uma marca, muitas vezes, aí é anos. Por quê? Porque tu depende do cliente, tu depende dos resultados. A gente sabe como é que é a nossa vida jurídica, né? Então, ali, eu parei na... A gente está falando aqui da construção da marca, né? Como é que Sim. se faz. Então, é a proposta de valor, o público, a identidade. Aí começa a utilizar as redes com um conteúdo ali, um conteúdo que realmente conecte o teu nicho. Muitas vezes a produção do conteúdo, ela é a própria dor do cliente. A dúvida que ele sempre pergunta, e isso é uma coisa muito curiosa, sabe? Porque às vezes assim, ai, essa pergunta de novo. Porque assim, a impressão que a gente tem quando a gente começa, mas eu já falei sobre isso, né? Eu já falei lá sobre tal coisa. Tu falou, mas acontece que nem todo mundo escutou, e tem muita gente todo dia com a mesma dúvida. Então, assim, e aí quanto mais a gente fala sobre aquilo, melhor a gente fica, e isso vai te dando ali mais segurança e vai trazendo uma cadeia de coisas boas e relevantes ali para a tua marca, né? Até chegar ao ponto ali de tu começar a te envolver com eventos, palestras, porque isso é uma oportunidade que a gente não pode perder no nosso nicho. E aí fica aí o agradecimento à TP Fest por essa iniciativa de fazer essas entrevistas, que aqui é uma vitrine, tem um perfil visível. É uma oportunidade da gente estar mostrando o nosso conhecimento, estar compartilhando aí e trazendo resultados, obviamente, porque o que é largado na rede aí, às vezes quem não está aqui hoje não está vendo essa live, mas ela vai ficar gravada aí e daqui a pouco pessoas vão ver, né? E está sempre ali ativo. A constância é um dos fatores que te mantém, né? Ser constante, na verdade é isso, ser constante. Parece que eu tinha visto alguma pergunta aí. Sim, passou aqui a pergunta da
nutricionista Michele Araújo, ela perguntou qual a cor ideal padronizada no escritório que seja mais visível. Pois então, como é o nome dela? É a nutricionista Michele Araújo. Michele. Paleta de cores, né? A gente fala. No escritório de advocacia não tem padrão, tá? A gente, na verdade, a gente escolhe o que a gente vê que tem serviços especializados em criar logotipos, criar logomarcas, né? E o que eles fazem, né? Eles fazem um briefing que eles chamam, e que é uma série de perguntas que eles fazem ali, digamos, para o proprietário daquela marca, né? É uma série de perguntas que eles fazem e que aí eles vão construir a partir do gosto da pessoa, né? Então, ali ela vai responder, serviços profissionais, ela vai responder determinadas questões ali, e o designer lá, ele vai criar, porque assim, ó, eu entendo que tu tem que olhar a tua marca e tu tem que te identificar com ela, tu tem que achar, tu tem que te identificar, não adianta eu dizer assim, é a cor tal, né? Então, tu tem que ter uma cor que seja bacana, que seja visível para ti, que tenha a ver com o teu negócio e que te agrade, porque assim tu vai levar essa marca né, de uma forma, me fugiu a palavra, né? Mas vai levar, tu vai ter o prazer em levar ela, tu vai ter orgulho em levar aquele logo ali, não é uma coisa que vai fazer um logo, mas eu não gosto dessa cor, eu não gostei desse estilo. Não, o teu logo, a tua marca, tu tem que amar, tu tem que achar, tu é a primeira pessoa que tem que gostar. Eu até Com certeza. coloquei aqui a minha, é que a live ficou, ó, hoje eu tô aqui botei ali, ó, que eu tenho aqui no escritório, não sei se vocês estão vendo ali na parede. Então, dá para ver, sim. Tá, então assim, aquele ali é meu logo, a Karina Carvalho, até porque a advocacia a gente não pode, digamos, diferir muito ali. É o nome da gente que a gente tem que usar. Mas aquele ali é o meu logo, aquele ali me representa. Eu, na entrada do escritório, eu já tenho ele aqui como forma. Todas as minhas petições, todo o meu material impresso aqui, que eu tenho. Então, quer dizer, o cliente já sai com essa identificação, tem pastinha. Aí, quando eu falo ali sobre diferencial, né? Aqui no previdenciário, por exemplo, a gente investe em capas de carteira de trabalho, né? Olha que bacana. O cliente vem aqui, ele traz aquela documentação, aquelas carteiras de trabalho do tempo, do Ariri, tudo desbeiçada, né? Aqueles documentos, tudo. E aí ele sai daqui aposentado com as carteirinhas de trabalho, tudo com as capinhas renovadas dentro de uma pastinha. É um valor que eu estou entregando para o meu cliente, né? E sem contar que ali vai ter todos os meus contatos, vai ter todo o meu Instagram, todas as minhas redes. Por quê? Porque daqui a pouco ele vai pegar aquela pasta, ele vai largar na casa dele lá, vai vir outra pessoa, vai ver, que interessante essa pasta, gostei desse logo, me chamou a atenção, já vou ver, o que essa advogada faz? E aí tu já vai disseminando ali a tua marca. E a Michelle, ela disse que ela pensou nas cores cinza com branco, é que ela acha a cores chamativa. Cinza e branco, não acho chamativa. Não acho tão chamativa, Michele. Acho até o cinza uma cor bem discreta, né? Eu aí, se eu fosse nutricionista, eu ia pesquisar alguma coisa sobre o efeito da cor com relação ao produto que tu quer escolher, porque até a gente sabe que tem numerologia, que tem o significado das cores, né? E tudo isso realmente envolve, porque muitas vezes, às vezes tu entra numa lancheria, num negócio com aquele todo vermelho, parece que dá mais fome ainda, né? E a gente já sabe que eles pintam aquilo que é justamente para dar esse efeito na gente, né? Então, ali, Com certeza. talvez o estudo da cor
de acordo ali com o teu nicho, faça o sentido aí para ti. Eu não sei qual é a cor, até porque eu sou da área do direito, não da nutrição, mas deve ter aí o significado da cor, e aí dentro daquelas cores ali, que são as opções, tu vai ver aí a que mais te agradou, a que mais se identifica contigo. Olha ali, ela gostou da Ai, dica, viu? gostou da dica. E, doutora, é importante a gente ressaltar também que esse trabalho de construção digital é um trabalho que ele é contínuo e ele é de médio a longo prazo. Isso é Uhum. importante deixar ciente, né, os jovens advogados ou todas as áreas, porque é um trabalho de construção de médio a longo prazo, que às vezes o jovem advogado se frustra um pouco, né, achando que quer um resultado rápido, e isso, na verdade, não acontece. Nós temos consciência disso, nós sabemos que é um trabalho que tem que ser construído e que tem que ver marcado, né? Porque a pessoa tem, o profissional tem que passar a ser conhecido nas redes sociais e conhecidos também pelo público. Então, eu queria que a doutora falasse um pouquinho disso, nessa importância e nessa demora que é dessa construção. Esse é um ponto bem importante, né? Eu sempre falo e sempre penso também. Muitas vezes a gente vê um produto que ele estoura no mercado, mas ele não se mantém. Por quê? Porque talvez ele não tenha qualidade, ele não tenha a promessa desejada. Num escritório de advocacia, por exemplo, né? Principalmente nós aqui, que a gente sabe que a gente temos o atendimento ali, o consultivo, que ele é mais rápido, tá? Mas nós temos o processo judicial, que ele é bem demorado. Então, veja bem quanto tempo, assim, tu teria para ter o resultado. Então, tu não pode perder a oportunidade. Primeiro, tu tem que ter essa consciência mesmo, que tu tem que trazer um resultado para o teu cliente, né? Isso aí, lá na tua proposta de valor, tu já deve pensar sobre isso, sobre o resultado que tu vai trazer para o teu cliente dentro do serviço que tu está oferecendo. E aí tu vai começar a construir, porque prometer mágica, prometer rapidez, prometer direito que não dá, porque nós advogados, né? Eu sempre falo, e aqui também no meu próprio escritório, muita gente nos procura, mas o direito está longe. E aí não adianta tu ter aqui um monte de ações, tu tem que também estudar sobre isso dentro do teu nicho, pegar coisas que realmente tu vai poder mostrar do teu trabalho, não coisas que tu vai ficar ali te desgastando e não vai trabalhar. Então, isso tudo é um conjunto, né? Da forma que tu vai trabalhar, a forma que tu vai trazer o teu resultado. E aí, tu tem que estar sempre conectados às plataformas e não perder a oportunidade de, quando tu tem um case de sucesso, como a gente chama, de fazer o cliente ir lá e pedir para ele, porque o cliente, quando ele sai feliz, ele te paga com gosto e te dá até a alma, porque tu salvou a vida dele, né? E aí a oportunidade de tu pedir para ele fazer um feedback nas tuas redes. Por quê? Porque isso aí tu vai criando ali uma construção de depoimentos verdadeiros, de pessoas que realmente usaram o teu serviço e estão ali demonstrando, estão ali dando o seu depoimento, dizendo que teu trabalho é confiável. E aí é uma coisa que é só o tempo mesmo, tu tem que ter essa clareza, tem que ter essa paciência, né? Ali nós temos a indicação é que tu sempre tem ali no Google Meu Negócio, o teu negócio, né? Que tu tenha um site bom que apresente o teu trabalho, que apresente o teus serviços, as ações ali, não forma de venda, mas que dê uma informação, por exemplo, divórcio. Aí fala ali sobre as formas de divórcio, né? Divórcio consensual, divórcio litigioso, pós e contras, e bota um formulário ali para entrar em contato. Fez o divórcio, deu tudo certo,
já manda, encerra o contrato e já manda lá, pode dar o teu depoimento lá no Google, é importante. Então, aí tu vai construindo, né? Tu vai construindo esses depoimentos, vai construindo essas questões. Outra maneira também que eu também já tive bastante resultado e tenho ainda é sobre estar vinculada a diretórios online, né? O Jus Brasil é um muito bom na minha área, o previdenciarista. Inclusive, ali a gente pode escrever artigos que tu te cadastra, linka teu e-mail, tu escreve artigos, fica publicado, eles rodam, porque pessoas que procuram por temas jurídicos e essas questões, acaba que aparece ali, e aí se a pessoa gostou do teu artigo, gostou do teu conteúdo, muitas vezes ela vai ali e faz um comentário, ou até mesmo ela entra em contato contigo, como já me aconteceu, de eu pegar ações por artigos que eu escrevi. E artigos extremamente simples, com linguagem para leigo, assim, nada de muito elaborado, até porque as pessoas hoje em dia elas estão muito... A gente está vivendo uma velocidade muito grande, a gente quer tudo muito imediato, e isso é um efeito das redes. Então as pessoas não têm paciência para coisa muito longa. O negócio tem que entregar rápido para dar certo. Com certeza. E quais as dicas que a doutora dá para que a pessoa aproveite mais as redes sociais e de que maneira elas podem transmitir a sua imagem e o conhecimento jurídico? Então, assim, a gente volta a definir o objetivo e o público-alvo, né? Vai usar a rede para quê, né? Então, assim, e aí vamos de novo naquela espiral. Quando tu tem o nicho, os produtos, pega ali. E dentro de um nicho, tu não precisa dominar o nicho inteiro. Muitas vezes, eu mesmo aqui dentro do previdenciário, eu tenho vários colegas fantásticos. Só para vocês terem ideia, para quem não sabe, para quem não é da área de direito previdenciário, nós temos aí no mínimo 10 benefícios. Eu tenho colegas que é especializado em um benefício. E ele só fala daquele e vive daquele, e só que assim, é uma fera naquele. Então a rede dele é toda voltada para aquele produto, digamos assim. Então, definir o objetivo, né, o nicho e o que vai se falar é uma maneira aí de transmitir a imagem. Isso, saber escolher qual a rede social a qual tu vai te vincular. Por quê? Porque, como eu falei, por exemplo, aqui só dando um exemplo assim bem simples. Como eu disse, o meu público de previdenciário, ele está mais no Facebook. Por exemplo, o YouTube já é uma plataforma que as pessoas normalmente têm mais paciência para aprendizado, né? O Instagram ali, o TikTok, as pessoas querem mais entretenimento mesmo. Então, tu tem que... O LinkedIn lá, que é uma plataforma para profissionais, lá tu vai divulgar, lá tu vai buscar oportunidades profissionais. Então, a dica é entender sobre as plataformas, saber minimamente, né? Não precisa, mas minimamente o objetivo de cada uma e verificar aí, ver qual que te atende, o que realmente tu busca, né? Aí tu vai criar o teu perfil profissional de uma forma profissional ali, com uma foto adequada, vai estudar sobre como apresentar a tua bio ali de uma forma profissional, vai compartilhar conteúdo que resolva, né, que tenha uma certa qualidade, que traga ali um resultado, principalmente ali para leigo, né? Tentar ali também engajar com o teu público, né? Porque, como eu falei, não adianta tu ter ali 15 mil seguidores e ser tudo comprado e tu não ter esse engajamento. Então, tu ter ali um comentário, tu ter um engajamento, tu conversar com as pessoas ali que te seguem, fazer de fato essa troca aí, é uma forma ali de tu transmitir a tua imagem, o teu conhecimento, né? E fortificar. Tá sempre ligado aí também, né, na área do direito, as questões éticas ali, porque a OAB, mal ou bem,
Se ela não fiscaliza, como eu digo, o colega fiscaliza, né? E acaba mandando para lá. Então, fazer sem muito excesso, sem muita promessa de mágica, respeitando aquelas regulamentações básicas ali. E acho que era essas aí, digamos ali, para quem está começando, né? Acho que veio bastante dica bacana aí. E, doutora, você dá mentoria para os jovens advogados também. Ele possui um editorial onde eles conseguem se programar e também se destacar no âmbito digital. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho relacionado à mentoria. Sim, as mentorias, na verdade, na verdade, são protocolos, tá? Eu sou formada por uma universidade ali de atitude emocional, que tem protocolos já pré-definidos, são protocolos, como é que eu vou dizer, testados e aprovados, né? Que a gente aplica ali e aí tu tem para várias coisas. Falando um pouquinho das mentorias de uma forma em geral, eu mesmo tive muitos mentores, muitos que me ajudaram a chegar até aqui. Acho que uma mentoria é essencial quando é uma mentoria boa, que ela te pega pela mão mesmo, porque ela te dá o start, né? Então, eu indico para todo mundo, seja lá qual for a área, busque lá um mentor capacitado, seja para desenvolver ali as atividades no escritório, seja de gestão, seja de marketing, de posicionamento. A minha, no caso, para posicionamento digital, ela está acontecendo de forma individual. Então, assim, a gente faz ali uma sessão de diagnóstico, né? Por quê? Porque a gente tem que ter um alinhamento, ver quais são as expectativas da pessoa, ver qual ponto ela está e para ir de forma individual. Então, de 6 a 10 sessões, onde a gente tem ferramentas ali que a gente desenvolve juntos, né? E aí é trilhado esse caminho, né? Eu chamo que é um atalho, porque muitas vezes a gente fica perdido, assim, não sabe para que lado ir. E realmente a internet ela é tão aberta, tem tanta coisa e às vezes eu não estou livre disso, já me aconteceu isso também, de eu escolher coisas, comprar coisas e depois ver que não é para mim aquele momento, que não se encaixa. Então, uma mentoria bem direcionada, ela acaba te atalhando esse caminho, porque ela te dá o autoconhecimento para te realmente chegar naquele caminho ali e de uma forma assim assertiva, né? Isso é muito importante, né, doutora? Porque muitas vezes você vê o profissional começando, ele iniciando na carreira, ele perdido, sem saber por onde ele começa, e fora a ansiedade, né, que ele quer construir, ele quer mostrar, e às vezes causa aquela frustração. Então, eu acho que a mentoria ela é muito importante, porque ela ajuda no autoconhecimento e também nesse controle da ansiedade, de ele pôr o pé no chão e falar, peraí, eu tenho que seguir por aqui. Então, eu acho que isso é muito importante, não só dentro do direito, mas em todas as áreas. O direito, ele é um vasto conhecimento que a gente vê a maioria saindo aí das faculdades, perdido sem saber para que lado seguir, mesmo fazendo aí a tese de pós, tudo, mas a gente vê o profissional um pouco perdido também. Até porque a faculdade, a gente sabe, né? Eu falo do direito, mas acredito que outros também. Eles ensinam, a gente pega a técnica ali, né? Depois, quando tu vai para o mercado, para a prática, é outra coisa totalmente diferente. E aí acaba que a gente fica nesse mercado e tem que aprender a duras penas, né? E hoje em dia aí nós temos aí as mentorias, tem mentoria, tem consultoria, tem vários serviços disponíveis no mercado, que inclusive é interessante as pessoas saberem a diferença de cada um, né? Até para poder contratar. Mas eu diria assim, que para um advogado iniciante que agora eu quero seguir a minha carreira de forma autônoma, eu quero ter um posicionamento digital, eu estou começando. Vai lá, investe numa mentoria, porque assim,
vai te pegar pela mão, com certeza tu vai ganhar uns 5 anos ali naquela troca de conhecimento e naquele aprendizado. Com certeza, doutora. E nós tivemos algumas perguntas enviadas das redes sociais, e a gente tem a pergunta da Fernanda Gomes, que ela é de Fortaleza. Ela diz assim: gostaria de saber como manter uma autoridade de conhecimento quando estamos em um debate de forma online com advogados mais experientes. Como se deve ser levado mais em conta esse debate? Bom, tu tá ali, primeiro, tu já falou ali que tu tá com advogados mais experientes, né? Aí, assim, primeira coisa, tu tem que mensurar ali qual o teu grau de conhecimento para te poder ter algum enfrentamento com eles, né? Porque senão fica até feio quando a gente não tem a propriedade, o conhecimento para poder de fato, digamos, rebater ou trazer ali um contraponto. Eu sempre digo que dentro de cada nicho nós temos ali as nossas feras e a gente acaba ali seguindo e verificando, só que você também tu não pode ficar só num conhecimento, por exemplo, eu sigo fulano de tal aqui que ele é o bambambam aqui do previdenciário. Mas eu não vou ficar só com ele, eu também vou para um livro, eu também vou para um outro ponto, até para te poder ter esse contraponto, tá? Agora, num debate ali, como tu falou, realmente tu vai ter que ver o teu nível, o nível da pessoa e o teu para te poder entrar. Agora, se tu tem a segurança, por exemplo, que o colega tá falando uma coisa, mas que tu já leu lá num livro, que tu sabe que aquilo talvez não seja bem assim, ou existe uma divergência, né? Porque o direito não é exato, né? Então, inúmeras vezes a gente vai para um debate, para uma discussão, onde os dois teriam razão, os dois têm um ponto de vista, né? Por isso que a gente diz assim, a cabeça do juiz. Por quê? Porque muitas vezes tem coisas muito difíceis mesmo de decidir. A gente vai pesquisar sobre determinadas matérias, tu tem 2 pontos. Então, assim, na verdade, tu não está errado. É um ponto de vista o qual que tu vai, digamos, te identificar mais com aquilo ali, segundo teus valores, segundo o teu conhecimento, segundo a tua proposta e, principalmente, segundo a parte que tu tá defendendo, né? Porque às vezes tu tá defendendo uma tese e aí tu vai defender aquilo ali, né? Se tu aceitou defender e tu acha que é viável, tu vai manter aquele posicionamento ali. E a gente tem a pergunta também, uma pergunta bastante diferente, que é da Juliana de São Paulo. Ela pergunta: um advogado dativo, é rentável ele recorrer também e investir, né, em um posicionamento digital? O advogado dativo, se eu não estou enganada, é aquele advogado que trabalha lá para a justiça, tem um edital, ele é nomeado, é tipo um trabalho voluntário, né? Eu não conheço o edital, tá? Até porque eu acho que cada região tem, até onde eu sei, existe um edital para selecionar, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul é assim. Existe um edital que seleciona os advogados. Primeira coisa, tem que ver lá no edital se não tem nenhuma restrição lá. Mas, em não tendo, eu acho que nós, como advogados, nós somos livres. Então, tu pode compartilhar o teu conhecimento com propriedade, inclusive dos próprios casos lá, só que, obviamente, tu não vai mencionar o nome das pessoas e nem identificar. Tu pode criar como um exemplo e ir criando conteúdo sobre aquilo que tu vai vendo. Um dia lá, quando tu sair da ativa e coisa, tu já tá fazendo a tua rede. Porque para ti compartilhar o conteúdo, tu não precisa necessariamente vincular lá a defensoria da ativa. Tu pode compartilhar, tu não tem exclusividade, por isso que eu tô falando, tem que ver o edital ali para ver se tu não tem uma dedicação exclusiva, algum contrato assim, porque aí realmente complica, né? Aí não poderia.
se tiver alguma restrição. Mas, do contrário, tu tá compartilhando o conhecimento ali do que tu vive, né? Do que tu sabe, não haveria problema. E a gente tem a pergunta do Edgar, que é do Rio de Janeiro. Ele pergunta: produzir apenas vídeos para as redes sociais é suficiente para obter uma imagem e uma segurança de uma maneira digital para o público? Hoje, qual é o nome dele mesmo? Edgar. Edgar, hoje o vídeo é o que mais está engajando, tá? Ele realmente acelera o post, o card. O que as pessoas estão gostando de ver é o vídeo mesmo, ver o desenvolvimento da pessoa, ver como ela explica. Só que assim, ó, não é o suficiente, tá? Porque como eu expliquei aqui, o posicionamento, na verdade, ele é uma rede. Talvez com o vídeo tu vai engajar muito, tu vai ter aquela coisa instantânea. Mas para te construir a tua rede mesmo, então tu tem que ter o conjunto. O que é o conjunto? É o site, é o teu Instagram, é a mescla de um card com um carrossel, com o vídeo. Tu pode, por exemplo, lá no Instagram, predominar. Quantos colegas a gente vê lá que tem mais vídeo, tem só vídeo o Instagram dele. Mas para fins de posicionamento digital, né? Tu teria que ter, sim, ali, escrever um artigo, estar inscrito numa plataforma lá, ter mais de uma rede ali, falando do escritório, ter o teu site. Então, eu não vejo, assim, como o vídeo exclusivamente que ele formaria um posicionamento digital. Na verdade, não. Seria a rede ali com a constância. Mas o vídeo engaja muito, aí não deixa de fazer vídeo. O vídeo, hoje em dia, é o que mais está engajando. E a gente tem a pergunta da Débora, ela é de Goiás. A Débora pergunta qual a linguagem que deve ser utilizada nas plataformas digitais para a produção de vídeo e até mesmo de lives. Linguagem simples, linguagem para leigo. Primeiro tu vai ver o público que tu vai falar, né? Mas, obviamente, se tu vai dar aula para advogados, tu vai ter uma linguagem diferenciada, porque aí eles vão te exigir um conteúdo mais técnico, uma coisa mais, um conhecimento, digamos ali, mais aprofundado. Agora, para o leigo, quanto mais simples, a forma mais simples tu falar a tua linguagem, melhor, mais ele vai entender, mais ele vai se conectar contigo, porque se tu chegar lá falando de recursos, nomes técnicos e coisas assim, talvez eles não entendem. Para ter uma ideia, às vezes assim, eles ligam e perguntam: doutora, o que significa concluso com o juiz, né? Uma coisa que para nós parece tão óbvio. E eles não entendem, né? Então, daqui a pouco tu vai fazer uma explicação lá sobre concluso e vai colocar essa terminologia, concluso com o juiz, porque transitou em julgado. Eles não vão saber do que tu tá falando. Eu já faço uma linguagem, assim, bem simples. Muitas vezes eu converso com o meu cliente de uma forma bem didática, bem ilustrativa mesmo. Às vezes eles até dão risada, porque tem que ser uma coisa bem simples mesmo, para eles poderem entender. Ok, doutor. E a Aline Varela, ela disse aí, fazer vídeos é bastante, ajuda também. Os vídeos ajudam. Mas as lives também, né, doutora? Não só os vídeos, mas é bom que ele produza também lives, né? Isso é muito importante, porque tem a interação com o público, né? Tudo ajuda, é um misto, né? O misto fortifica ali a nossa marca, fortifica as redes, porque a pessoa só a live, daí passou a live, daí vai ter que achar. E assim não. Assim ela tá sempre te vendo, por isso que a gente fala também da constância. Eu diria ali que para quem está começando, no mínimo 2 posts ali por semana, né? Daqui a pouco também dá uma humanizada na rede, porque aí tu fala um pouco do trabalho, mas também tu fala um pouco de ti, porque na verdade as pessoas estão nas redes porque elas querem entretenimento, né? Salvo em plataformas, assim como eu falei, mais específicas. Por isso que tu sempre tem que saber a plataforma que tu tá e para que ela serve. Por exemplo,
Quem vai para o YouTube, daqui a pouco vai escutar uma música. Agora, quem vai procurar alguma coisa é porque quer aprender. Então, a pessoa está disposta a ficar lá 5, 10 minutos assistindo uma live, o que daqui a pouco não está disposto quem está no TikTok, que só quer ver uma graça ali, dar uma risada, entendeu? Então, isso que tu tem que saber. Eleger a plataforma ali que é, né, que te atende, né? Que atenderia ali o teu objetivo. E a gente tem a última pergunta, que é da Karine Cirqueira, ela é de São Paulo. E ela pergunta, doutora, eu gostaria de saber se a produção fotográfica para as redes sociais, que é muito utilizada ultimamente, é uma forma certa de conseguir clientes para passar algo positivo, porque às vezes eu me preocupo com a visão que eles possam receber, porque às vezes a realidade financeira deles, na maioria dos clientes, não se enquadra com a produção fotográfica. Uhum. Eu diria assim, ó, que a boa qualidade é sempre bem-vinda, né? No sentido da gente ter um vídeo, um post claro, se for um vídeo, ter um áudio bom, né? Não ser uma coisa toda chiada. Nós, advogados e também outras profissões, nessa era da tecnologia, não adianta. Computador, celular, é insumo, acaba que a gente tem que investir mesmo para demonstrar. Agora, assim, sem exagero, né? Eu não preciso fazer aí uma mega produção e coisa. Na verdade, eu tenho que mostrar a minha realidade. Se eu tenho um escritório, daqui a pouco, hoje em dia, a gente tem tantas alternativas, né? De fazer ali um cenário legal. E não custa tão caro, assim. Daqui a pouco tu investir sei lá, se tu tem uma parede lá que tu não gosta, mas daqui a pouco tu pode investir numa questão ali de fundo, né? Pode investir num logo, numa parede branca. Quer dizer, são pequenas coisas aí que tu pode estar investindo aí e que com certeza vão fazer a diferença, vão te conectar, vão marcar, né? Marcar a tua identidade aí. E isso é importante, mas sem exagero, não precisa ter mega produções, né? Tem gente que faz, tem escritórios assim, porque daí a gente vê também até um escritório muito chamativo, um escritório muito... Daqui a pouco um cliente que é mais simples, ele vai dizer, eu não vou nesse escritório aí porque vai me cobrar muito caro. Então, tudo isso a gente tem que ver para quem a gente está falando, né? E para quem a gente está distribuindo aí nosso conteúdo. Ok, doutora, eu agradeço a sua participação. Gostaria que a senhora deixasse os contatos para que as pessoas possam estar entrando em contato direto para esclarecimento, parcerias, enfim. Correto. Então, eu vou deixar meu Instagram aqui para o pessoal me seguir. Enfim, lá eu estou sempre dando uma dica e outra aí dos conteúdos da mentoria, tá? Que é carinacarvalho.adv, tá? Esse é o do Instagram. E tá faltando 7 seguidores lá para chegar em 4.000. Então, eu vou fazer a campanha aqui, que eu quero 7 seguidores aqui dessa live. E aí o contato ali diretamente pode ser pelo direct, né? Ou também posso deixar aqui o meu telefone, que é o 51, né? Eu falo de Porto Alegre. E aí fica o 99996-8658. Aí, para quem quiser tirar alguma dúvida, manter algum contato, saber mais aí sobre mentoria, a gente está à disposição. E o site, doutora, qual que é? É o www.carinacarvalho.adv.br. Então, o pessoal que está na live acompanhando a gente pode seguir a doutora Karina lá no Instagram, que será muito bem-vindo lá para ela. Está precisando de 7 seguidores, né, doutora? Vamos fazer aqui o pessoal seguir lá. Então, vamos seguir a doutora Karina e acompanhar as dicas dela lá no Instagram. Exatamente. E, doutora, faltou a gente falar algo que a doutora gostaria de acrescentar? Ou a gente conseguiu abordar tudo? Eu acho que eu coloquei bastante coisas, bastante dicas.
Mas uma coisa que eu gosto sempre de dizer, né, que nem tudo que está na internet é verdade. Então a gente tem que ter cuidado. Esses cursos que prometem milhões, esses 4 dígitos, essas coisas assim muito mirabolantes, né? Eu diria assim, eu não vi nenhum milagre ainda, tá? Eu vejo de pessoas bem-sucedidas, muito trabalho, muito estudo, muito empenho, muita responsabilidade, e aí sim, tu vê colegas aí se destacarem. Mas eu não vejo ninguém assim com promessa mágica aí que vai adiante. E também sobre isso, né? Que às vezes a gente vê assim tanta publicidade, tanta coisa, tem que observar os tráfegos pagos, porque realmente eles impulsionam, só que eles não te mantêm. Por quê? Porque não te mantém, porque talvez o produto não seja bom, né? E é aquilo que eu falei. A consistência, o produto bom, o resultado, é isso que vai te dar autoridade e que vai fazer e que vai te manter no mercado. Não é uma publi, um tráfego pago que tu vai estourar hoje e amanhã cadê, né? Não tem, né? A construção da marca, a construção do escritório, a gente construir uma carreira, realmente é um processo, né? Eu digo sempre assim, aproveite o caminho. Com certeza, doutora. É um processo que tem que ser contínuo, né? Isso é para todas as áreas. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Bate-Papo Legal, lembrando para o pessoal da live que a doutora Karina faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. Lá no site você também pode acompanhar as dicas da doutora Karina Carvalho e também no Instagram dos espaços jurídicos você acompanha também a doutora Karina lá. Doutora, agradeço a sua participação aqui ao vivo com a gente nesse bate-papo legal, esclarecendo também sobre as mentorias, sobre posicionamento digital, porque é difícil a gente pegar um advogado e trazer esse posicionamento digital, esse aprendizado também, essa mentoria, para o pessoal que está começando. Então, a gente vê muito pouco isso na área hoje. É verdade, mas eu que agradeço a participação, sempre à disposição aí para a gente conversar mais, e fica aí o meu agradecimento a todos que assistiram e aos que vão assistir ainda, que com certeza vão pegar alguma coisa desse conteúdo aí, que eu tenho certeza que agregou um pouquinho aí para cada um que pegou um trecho. Eu agradeço, doutora. E o bate-papo vai ficando por aqui. A gente agradece a sua audiência e nós voltamos, eu e a doutora Karina, num próximo bate-papo aí, esclarecendo e trazendo conhecimento para vocês. Uma boa noite a todos os internautas. Boa noite, doutora. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, gente. Até o próximo programa.